Olá moças e rapazes, eu sou Henrique Ubrich da Ubrich Guitar Systems e hoje vamos fazer uma rápida revisão nesse pedal, que segundo o dono tem uma história interessante. Um vizinho desistiu de tocar guitarra e deu para ele de graça alguns equipamentos. No meio dos equipamentos estava essa caixa de um Oliver DS10, que é uma cópia nacional do Boss DS1. Eu gosto muito dos pedais Oliver, que são clones fiéis e oficiais dos Boss, fabricados no Brasil na década de 80. Você encontra muito barato qualquer Oliver nos sites de leilão online como o Mercado Livre ou LX. Mas eu vou falar dos Oliver uma outra hora. O dono do pedal não se interessou pelo DS10 e deixou ele na caixa por vários anos. Essa semana ele resolveu abrir a caixa e, para surpresa dele, não tinha um DS10 lá dentro. O que tinha era um DD3 Digital Delay da Boss, com marcas de uso, mas perfeitamente funcional. Esse delay digital é bastante querido da maioria dos guitarristas pelo seu baixo custo, eficiência e simplicidade. A surpresa foi maior ainda quando a gente percebeu que era um pedal antigo, fabricado no Japão. Essa primeira versão do DD3, lançada em 1986, é idêntica ao do DD2, de 83. São o mesmo pedal com nomes diferentes, embora o DD2 fosse bem mais caro na sua época. A Boss lançou o DD3 para poder baixar o preço, e é uma questão puramente de marketing, mas eram exatamente o mesmo pedal. Versões mais novas fabricadas em Taiwan são menos valorizadas na revenda. Um DD3 de Taiwan custa por volta de R$400, às vezes bem menos. Um japonês chega a custar entre 500 e 600, e já vimos anúncios de até R$1.000. Mesmo sem nenhum problema aparente, o cliente me pediu para revisar o pedal, para evitar que falhe mais para frente. Como eu tenho aqui uma versão mais moderna feita em Taiwan, podemos rapidamente comparar as duas antes de começar a revisão. Assim, podemos aprender a identificar as versões. Eu já liguei os dois juntos e no teste AB o som dos dois pareceu quase idêntico para mim. Existem diferenças bem pequenas no timbre, mas são tão pequenas que não são captadas pelo microfone. Nenhum deles soou melhor que o outro, era só o timbre ligeiramente diferente mesmo. Muita gente prefere o modelo japonês pelo timbre, mas para os meus ouvidos os dois são equivalentes. Em termos de ruído, o ruído de fundo do de Taiwan é melhor do que o de japonês, ou seja, o de Taiwan produz menos ruído. Tanto menos ronco, quanto menos chiado. Aquele soprado shhh. Lado a lado, não tem muita diferença cosmética entre os modelos japonês e de Taiwan. A pintura do de Taiwan é mais pálida e o azul das inscrições mais escuro em relação ao japonês. O jack de energia do japonês é maior e mais protuberante. Se tem esse jack, é japonês. Ambos possuem uma etiqueta indicando a fonte CFP-SA da Boss, o que não condiz com a marcação de fundo no japonês. No japonês, a etiqueta de fundo indica a fonte modelo antigo da Boss, chamada de ACA, mas essa tampa do fundo não parece ser a original desse DD3, porque essa etiqueta deveria ser azul, ela provavelmente é de um outro pedal Boss japonês. Mas esse pedal, mesmo com a tampa de fundo trocada, ele é japonês pelas características que já vimos. As inscrições são diferentes e a etiqueta no de Taiwan é rosa berrante. Os pedais atuais fabricados em Taiwan têm as mesmas inscrições que tem aqui, neste, mas a etiqueta é preta. O pedal japonês possui uma lâmina de plástico para reduzir o atrito do pisante em cima da chave. Na versão de Taiwan, isso foi suprimido. Dentro do compartimento de bateria fica a etiqueta com o número de série. Nesse caso, desse pedal, a etiqueta caiu, mas a cola está ali ainda. No pedal de Taiwan, o número de série fica aqui no painel traseiro. O pedal japonês é facilmente reconhecível por duas características marcantes. O jack grandão de entrada da fonte, que é separado da placa, e essas duas linhas grandes de pinos aqui, soldados na placa. Esses pinos pertencem a esse chipão aqui, proprietário da Holland, que é quem executa as funções de delay. Olha aqui o jack separado. Aqui estão as de memórias RAM, que são responsáveis pelo delay em si. Além do jack de entrada da fonte, outra maneira de identificar por fora o pedal japonês é pelo seletor de modos. No japonês, ele é separado dos outros três potenciômetros. Se o botão de modo estiver com jogo, o pedal é japonês. Veja por dentro.
Mesmo com preço mais baixo, essa versão do DD3 era meio cara para fabricar. Então ganhou um novo circuito, o que explica as pequenas diferenças de sonoridade, e passou a ser feito na fábrica de Taiwan. O pedal de Taiwan tem esse chip quadrado do lado errado da placa, e o plástico isolador tem um furo para que o chip encoste na tampa, que serve de dissipador de calor. Observe o jack de alimentação soldado diretamente na placa e todos os 4 controles incorporados na plaquinha auxiliar. O DD3 fabricado atualmente é a terceira versão, chamada de DD3B, modernizada e com um nível de ruído ainda menor. Mas quem possui um diz que o som é bem mais digital e estéreo, meio seco, metalizado, do que o som dos anteriores. Não temos um aqui para testar, então não temos como comparar. Apesar do pedal não apresentar problema nenhum, o cliente pediu que fosse feita uma revisão para evitar futuras falhas, pois ele viu algumas soldas muito feias lá dentro. Ele deveria estar se referindo a isso aqui. Infelizmente, alguém fez uma manutenção aqui no passado e acabou levantando as trilhas da placa de circuito impresso, por excesso de calor na hora da solda. Outras partes do circuito também foram mexidas, mas estão impecáveis. As soldas aqui nas memórias, por exemplo, são todas novas e estão muito bem feitas. O que nós vamos refazer? Vamos refazer algumas soldas originais de fábrica que estão ruins, mas as novas que foram feitas estão boas. Mas eu não vou mexer nisso daqui, porque apesar de estar feio, está tecnicamente aceitável. Eu já fiz uma inspeção e está tudo ok. Estamos de volta. Assim que eu terminei de fazer toda a revisão, eu montei tudo para testar e me deparei com um problema chato. Vejam. Assim que você liga o DD3 na alimentação, ele faz esse tom. E faz um ronco e depois esse tom. E esse tom, ele sai com uma saída de 9 volts direto na saída do pedal. Ou seja, esse barulho que você ouviu era um amplificador com o volume no zero. E mesmo assim dava para ouvir de tão alto que é o nível aqui desse ruído. Passei algum tempo analisando o esquemático e descobri o motivo. Todo o problema está nessa área do circuito aqui. Esse transistor aqui e mais todos os componentes que estão aqui à esquerda dele, eles formam um temporizador. Esse temporizador faz um sinal de mudo, de mute, para todo o circuito durante 5 segundos após o power on, o momento que a gente liga o pedal, como é mostrado nesse gráficozinho aqui. Ele gera um sinal de 9 volts por 5 segundos e depois retorna a zero. Durante esses 5 segundos que esse ponto aqui está em 9 volts, tanto o controlador principal aqui, que é aquele chipão da Holland, quanto esse cara aqui, que é um expansor, quanto os próprios circuitos de saída aqui, todos eles ficam em mute. O que acontece? Esse sinal aqui, essa temporização, não está sendo gerada nesse ponto. Acabei de medir e não está. O que me leva a crer que alguma coisa nesse circuito aqui não vai bem. E agora eu peço que vocês adivinhem. Onde é que está esse circuito? Exatamente. Esse circuito está bem nessa porção aqui do circuito impresso que foi danificada pelo técnico anterior. Esse transistor
que a gente está falando, ele está bem nessa posição aqui, ó, esses 3 terminais aqui. Esses 3 terminais são desse transistor que eu mostrei no esquema. Esse terminal do meio aqui é o coletor e nele deveria aparecer a temporização. E não está aparecendo nada. Eu disse que não ia mexer aqui, mas vou ter que. Vou ter que refazer todo esse circuito aí e rezar para que esse transistor não tenha sido danificado. Como é um transistor japonês, PNP ainda por cima, é possível que eu não tenha um compatível aqui. Bem, o culpado era mesmo aquele transistor Q13, ele está completamente aberto. Ele é um modelo japonês, este aqui, 2SA1115. É um transistor PNP de áudio japonês. É impossível de achar aqui no Brasil. Mas, pesquisando, eu consegui um outro transistor também PNP, também de áudio, que é este aqui. Esse é o datasheet dele. E ele já está montado no circuito. O transistor substituto já está montado no circuito e o problema do ruído ao ligar e desligar foi resolvido.